Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje com mais um assunto muito importante, nós vamos trazendo para você e nós vamos falar hoje sobre a Associação Feminina de Combate ao Alcoolismo aqui no Entrevistas DPE. Nossa convidada de hoje para estar trazendo todas essas informações juntamente com todos esses esclarecimentos, eu estou aqui com a Grazi Santoro, presidente da associação. Grazi, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana. É um prazer poder falar, da dependência de álcool em mulheres. E eu espero poder contribuir para que muitas mulheres possam entender a doença e buscar ajuda. Com toda certeza. Grazi, para nosso começo de conversa, fala para a gente, ao longo desses 4 anos aí, quais foram aí os maiores desafios da associação, que enfrentou ao acolher mulheres alcoólicas e como é que vocês superam essas dificuldades? O grande desafio, continua sendo o preconceito, As pessoas não têm o conhecimento necessário, não têm as informações necessárias para entender que o alcoolismo é um transtorno mental e comportamental. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e principalmente com relação a dependência de álcool em mulheres. O preconceito é muito grande, Mulheres buscam ajuda com mais tempo de dependência, porque elas se sentem muito envergonhadas, elas acabam bebendo sozinhas, Elas têm muita dificuldade em pedir ajuda, são muito julgadas, Existe um estigma muito grande. Então, esse é o principal desafio, A gente conseguir alcançar essas mulheres de uma forma acolhedora, respeitosa, para que elas entendam que, como qualquer outra doença, essa também precisa ser tratada. Mas quando aquela pessoa ela não se reconhece alcoólatra, isso se torna mais difícil, Mas a partir do momento que aquela pessoa, sendo homem ou mulher, que ele vê que ele realmente está numa situação ali que a família já deixou de lado, a família já cansou de ajudar, os preconceitos que ele sofre na rua, a hora de buscar ajuda, E aí que eu te pergunto, como é que a metodologia humanizada da associação contribui aí para o sucesso da recuperação das mulheres que buscam ajuda? Essa pergunta é muito importante, porque a primeira coisa que a gente faz, além de dar um acolhimento, a escuta ativa, falar para essa mulher que o que ela tem é uma doença, que ela está muito doente, que ela precisa de um tratamento multidisciplinar, que o tratamento para o transtorno por uso de álcool é um tratamento difícil, Então, essa é uma primeira chavinha aí que a gente tenta usar na nossa metodologia. A outra é explicar para ela que ela não tem culpa de estar doente, E que muito da doença dela tem relação com a disfuncionalidade familiar. Ou seja, a grande maioria das mulheres, principalmente, mas homens também, eles já vêm de famílias de alcoolistas, eles já vêm de famílias disfuncionais, Famílias que não funcionam de uma forma saudável, Então, por exemplo, muitas mulheres, até homens, sofreram abusos na infância, vindos da própria família, foram negligenciados pela família, Então, quando você fala assim, a família já fez de tudo, mas a família toda precisa se tratar, O tratamento precisa ser familiar, Porque é quase que certo que essa família já tinha coisas para serem ajustadas desde a infância dessa pessoa que se tornou dependente química. Ela provavelmente já veio ao mundo com a predisposição genética para o alcoolismo. Isso já tinha histórico, habitando numa família não organizada, não afetiva, não com limites claros, onde o abuso e a violência atuam,
fica muito difícil dela não beber. Infelizmente, a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas batalhando para sair desse vício e a ajuda ela é sempre muito pouca, né? O apoio, a rede de Sim, apoio. E quando a pessoa realmente ela tem que reconhecer que ela está precisando de ajuda. É como você diz, ela vem mesmo de um histórico familiar, onde esse histórico de sim. família lá atrás já veio trazendo coisas aqui para a geração presente e aí vai aumentando isso aí. Como é que o uso de tecnologias digitais tem sido aí uma fundamental, né, no trabalho de vocês? Como é que essas ferramentas ajudam aí a ampliar o alcance da associação e também oferecer suporte eficiente? A gente começou o trabalho, né, numa rede social um pouco antes da pandemia, do isolamento social aqui no Brasil. Então, a ideia inicial era ir para as redes sociais, sair do anonimato. Eu sou uma alcoolista, eu já estou há 16 anos em tratamento, em recuperação, então eu quis sair do anonimato para falar da minha doença, para falar do meu tratamento, para alcançar essas mulheres. E aí, nesses quase 5 anos, a gente cresceu muito e por termos começado em mídias digitais, a gente seguiu nesse caminho. Então, o nosso trabalho ele é 100% digital. Todas as nossas atividades são online, todos os nossos atendimentos são online. Isso nos deu esse alcance nacional, né? A gente está no Brasil todo. A gente já alcançou brasileiras que moram fora do país, né? Tanto nos Estados Unidos quanto nos países da Europa. E a gente tem mulheres de nacionalidades, né, de outras nacionalidades. A gente tem de Portugal e de Angola também. Como a língua, né, portuguesa é a que é falada nesses 2 países, essas mulheres já vieram buscar ajuda na nossa associação. Olha que interessante. Não é muito comum, não é, ver essa ajuda, essa associação voltada para as mulheres, né? A gente vê muito para o homem, né? A primeira vez aqui eu conversando com você que eu estou vendo esse tipo de ajuda e fico muito feliz, porque também a demanda é grande entre mulheres. Sim, sim. E é importante, né, Adriana, falar que existem diferenças. Por isso que é importante esse tratamento também diferenciado, né? Não só a questão do estigma, como a gente conversou aqui, mas as diferenças biológicas. Então, a mulher ela tem menos água no organismo, ela tem mais gordura e ela tem menos enzimas que processam o álcool. Então, isso faz com que o álcool fique mais tempo concentrado no organismo da mulher e ela fica dependente mais rápido do que o homem. Infelizmente, né? Grazi, você pode falar para a gente mais sobre o programa de saúde mental, né, e bem-estar? Como é que ele impacta as mulheres que estão aí em recuperação? Esse programa, né, a gente desenvolve de acordo com a necessidade de cada empresa, organização que nos procura. É importante falar que, nesse caso, a gente faz não só para mulheres, a gente fala de saúde mental de forma geral, né, para todos os funcionários e funcionárias das empresas. Por que falar de saúde mental? Justamente porque o transtorno por uso de álcool é uma doença mental, assim como a depressão, assim como o transtorno afetivo bipolar, assim como o transtorno de ansiedade. E uma curiosidade, assim, um fato importante é que, normalmente, as mulheres que são alcoolistas, né, que têm o transtorno por uso de álcool, elas têm uma primeira doença mental. Normalmente é um transtorno de ansiedade, uma depressão ou um transtorno afetivo bipolar. O que isso quer dizer? Que essas mulheres, antes de se tornarem alcoolistas, elas já sofriam com uma dessas outras 3 doenças mentais. E aí
entrou para aliviar esses sintomas. E ela acabou se tornando, né? Claro que tem um conjunto de fatores, mas ela acaba ficando dependente de álcool. Então, falar de saúde mental é muito importante, né? Para que a gente possa falar não só do alcoolismo, mas de todos os outros transtornos que estão associados à dependência de álcool e até de outras drogas, né? Exatamente, porque falar da saúde mental, você está falando ali do ponto de partida, né? A pessoa se compreender para que não venha virar aí várias outras consequências, né? Inclusive como aí o vício do álcool, né? Fala pra gente como é que a associação trabalha para incluir as famílias, né, no processo de recuperação das mulheres alcoólicas. Sim, a gente tem quinzenalmente um encontro com os familiares, todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias. É um grupo terapêutico, né, conduzido pela Cláudia Leiria, que é diretora do nosso Núcleo de Saúde Mental. E nesse grupo a gente acolhe não só os familiares dessas mulheres que estão em tratamento, mas qualquer familiar, tanto de homem quanto de mulher, que queira ajuda para lidar com a sua própria vida e para, de alguma forma, ajudar o familiar, né, que está adoecido, doente, no tratamento. Então, sim, a gente tem um trabalho direcionado para familiares. Você também menciona que a importância de criar aí um espaço de acolhimento, né, sem julgamentos. E como é que a associação lida com o estigma, né, em torno do alcoolismo feminino? Essa é a nossa principal bandeira, né? Justamente romper com esse estigma, né? Colocar para a sociedade que o consumo de álcool, independente da dependência de álcool, né, o consumo de álcool, ele é maléfico, né? O álcool é uma substância química inflamatória, tóxica, carcinógena. Então já tem mais de 10 tipos de cânceres associados ao consumo de álcool. Consumo normal de álcool, tá? Um consumo não de dependência, né? Eu agora me faltou a palavra, mas um consumo normal, o consumo que a população faz, a população que não é dependente de álcool faz, já a coloca em risco para mais de 10 tipos de cânceres. Então, assim, é muito importante a gente ampliar essa discussão, né? As pessoas entenderem o quanto uma vida sem droga, o álcool, é muito melhor. Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta. E a outra bandeira é a questão do estigma, né? A mulher não é uma mau caráter, né? A mulher não é uma pessoa ruim, né? A mulher, ela está doente. Ela está doente. E muitas vezes ela não consegue pedir ajuda, né? Muitas vezes realmente a família precisa intervir. Então, porque a mente dela já está tão intoxicada, ela já está tão dependente, que às vezes realmente precisa de uma intervenção para que ela seja medicada, desintoxicada, e aí depois sim possa seguir o tratamento. Exatamente. Mas é isso, assim, a maior bandeira, a maior luta, por isso que a gente tem na nossa associação, Adriana, mais de 30 mulheres que são não anônimas. Né? Se você olhar lá o nosso Instagram, tem várias carinhas. Aquelas mulheres ali que estão mostrando o rosto, que estão falando, são alcoolistas. Elas estão em tratamento, elas estão em recuperação, escolheram hoje a sobriedade e elas falam abertamente sobre o transtorno que a gente tem. Muito bom, até porque elas querem, no sentido assim, de aparecer para dizer, olha, eu fui alcoólatra, eu estou alcoólatra, mas eu estou aqui lutando pela minha vida e eu quero ser um exemplo para você que também está nessa luta, que quer sair dessa vida, né? E aquela palavra que te fugiu na mente é beber socialmente. Isso também tem um agravante, né? Muito, muito, porque como o álcool é uma droga,
né? E eu não estou falando de forma preconceituosa, né? Eu estou falando uma forma de preventiva, cientificamente, né? Exato. O que é droga? Droga é toda altera o funcionamento do sistema nervoso central. Então, o álcool é uma substância que altera o sistema nervoso central. Então, é droga, né? Mas é uma droga lícita, assim como o tabaco, né? Exato. E que são as duas drogas que mais matam no mundo, álcool e tabaco. Exatamente. Então, se você continua bebendo socialmente, para se divertir, mas bebe e não consegue parar, bebe e tem apagão, né? Não consegue imaginar a sua vida sem a bebida alcoólica, começa a procurar ajuda, porque isso pode ser um indício de que você está se tornando dependente. Exatamente. E quais são os resultados mais significativos que você observa nas mulheres atendidas, né, após o tratamento, e o que elas mais valorizam ao final da jornada? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir enxergar, ver essas mulheres, comemorar com elas uma nova vida, né? Porque parar de beber e fazer o tratamento é o início da jornada, né? A gente tem vários casos de sucesso, né? Mulheres que, agora mesmo, uma delas, vou dar o exemplo de uma, né? Ela estudava, estava muito tempo fazendo doutorado e ela não conseguia acabar o doutorado porque estava sempre alcoolizada, e aí o cérebro, né, não conseguia se concentrar e tal, e aí ela veio, procurou ajuda, a gente a ajudou, ela em recuperação finalizou o doutorado dela, e aí ela começou a estudar para concurso, e hoje ela é uma concursada, está trabalhando, está ganhando bem, a vida está caminhando, né? O resgate do amor próprio, né? O resgate da autoestima, né? Essa potência que cada uma delas tem e que estava ali, né, adormecida. Esse trabalho a gente faz também, né? De empoderamento dessa mulher durante o tratamento para o transtorno. Eu acho que isso é a coisa mais linda da gente acompanhar, né? São as conquistas, né? O resgate do amor dos filhos, do respeito da família, do relacionamento, não só com ela mesma, mas com os próprios filhos, que eu acho que é a maior dor aí das que são mães, né? Resgatar, enfim, esse relacionamento familiar. Então, é muito bonito ver, né, como elas se reconstroem, como elas se recuperam, como elas vão conquistando tantas coisas, né, durante a sobriedade, né? Enfim, é importante falar que é um tratamento para o resto da vida, né? Não tem cura o transtorno por uso de álcool, né? Então, o tratamento, a recuperação é para o resto da vida. Sim. E a parceria com clínicas, empresas e ONGs é uma parte essencial do trabalho, né, da associação. Como é que essas colaborações, elas contribuem aí para o bem-estar das mulheres? E o que é que vocês atendem? Então, a gente tem uma parceria importante com uma clínica chamada Clínica Evolução, que todas as nossas mulheres, elas têm psiquiatra especializado em dependência química, em alcoolismo, porque esse é um diferencial importante, e elas são atendidas por um valor muito acessível. A gente já conseguiu isso com essa parceria. A gente tem outras parcerias, por exemplo, com comunidades terapêuticas que a gente já visitou, que a gente sabe que faz um trabalho consistente, um trabalho realmente de qualidade. Então, a gente consegue levar as nossas atividades de forma online para essas organizações, né? A gente tem parcerias, e a gente está aqui expandindo e oferecendo para o Brasil todo, parcerias com os conselhos municipais de políticas sobre álcool. A gente tem parcerias com alguns conselhos, né? E queremos ter com mais, né, se possível, com todos os conselhos do Brasil, para poder levar informação sobre as diferenças do alcoolismo em mulheres, né?
E qualquer empresa, qualquer organização que tenha vontade, né, de trabalhar em parceria com a gente, pode nos procurar, que a gente está sempre... a gente tem muita boa vontade em levar informação cada vez mais e cada vez de mais qualidade para o Brasil todo. Que bom. E o que você considera ser principalmente a principal lição, né, que aprendeu aí em sua própria jornada de recuperação, e como é que isso influencia a sua atuação como presidente da associação? Eu falo para elas que o meu maior aprendizado foi aprender a gostar de mim, foi aprender a ser a minha melhor companhia, foi aprender a não desistir de mim, né? Entender que eu estava muito doente, que tudo que eu estava fazendo ali, os meus comportamentos durante a doença ativa, não diziam quem eu era, né? Eram só um comportamento vindo da própria doença, né? E conforme eu fui tirando o álcool da minha vida e trabalhando em terapia, para a gente a terapia é o carro-chefe da nossa metodologia, né? Terapia especializada em dependência química, né? Eu fui aprendendo, né, que o maior amor da minha vida sou eu mesma, né? Que se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho autoestima, né? Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho autoconhecimento para saber exatamente quem eu sou, a minha recuperação ela não se mantém a longo prazo, né? Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz, né? De capacitar delas poderem se olhar e falar: poxa, eu sou uma pessoa legal, né? O que eu fiz não me representa, eu estava doente, né? E hoje eu consigo ter amor por mim. A gente tem uma frase lá que do amor próprio, eu né? sou a pessoa mais importante da minha vida. Exatamente. Então é um mantra, assim, para que elas possam usar, falar, mesmo sem acreditar. Eu falo para elas: falem sem acreditar, porque a sua mente está te ouvindo, né? Para que elas se coloquem realmente em primeiro lugar em suas vidas, né? Começando por parar de beber. Exatamente. Hoje é isso que eu vivo na minha vida e é isso que eu tento passar para elas também. Exatamente. O primeiro passo, né? Resgatar o amor próprio, né? Exatamente. E durante a participação da associação no congresso da ABAD, né? É isso mesmo, né? E nas mostras de vídeo, como é que foi a experiência de levar a voz da associação para um público mais amplo? Foi maravilhoso, né? A gente poder falar num congresso tão importante como é o da ABAD, né? Que é uma associação que tem muitos anos, né? Que trabalha com dependência química. Nós somos associadas da ABAD. O congresso esse ano é em setembro, inclusive a gente já está aí tentando inscrever alguns temas, né? É importante a gente falar sobre alcoolismo em mulheres negras, que é diferente, alcoolismo em mulheres indígenas, que é diferente também, né? É muito mais específico, né? Alcoolismo na comunidade LGBTQIAPN+, é diferente, né? Então a gente tem esse olhar para as minorias, né? Para entender o contexto, a gente pôde levar, né, no congresso da ABAD todo o trabalho realizado na nossa associação. A gente fez um filme que foi premiado, né, com a historinha de uma mulher chegando à nossa associação e como ela foi acolhida e como foi desenvolvido o trabalho, né? E esse ano a gente tem muita vontade de levar novas informações, né? Levar informações sobre a questão das minorias, como eu falei, né? Principalmente hoje, acho que a mais importante, que tem menos destaque, é o alcoolismo em mulheres indígenas, né? Então a gente tem muita vontade de ter esse olhar, de trazer números, resultados sobre essa população tão negligenciada.
Exatamente. E Grazi, você acredita que há movimento crescente aí de reconhecimento sobre as questões do alcoolismo feminino? Como é que a associação tem ajudado a aumentar essa conscientização? Sim, acho que aumentou, assim, depois da pandemia. Quando a gente foi para o Instagram, né, e logo depois veio a pandemia, só tinha gente falando de alcoolismo feminino, né? Tanto que nós fomos logo no início, assim, chamadas para várias matérias e, assim, começou a chegar muita mulher. Hoje, quando você coloca lá nessa plataforma alcoolismo feminino, já tem várias pessoas falando, né? Tem muitas pessoas falando sobre a sobriedade, falando, né, de uma vida sem álcool, muita gente falando sobre isso. Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? Eu acho que a luta ainda é muito grande. A gente sabe que agora teve a reforma tributária, né? E agora as bebidas alcoólicas vão ter uma tributação maior. E isso é muito bom, porque reduz esse consumo elevado, né? Não que a pessoa vá parar de beber, mas ela vai beber menos porque a bebida está mais cara, né? Não é normal a gente ter num país como o Brasil, 1 quilo de feijão é mais caro que uma garrafa de cachaça. Verdade. Né? Então, o pobre, ele não vai comprar feijão, ele vai comprar cachaça, né? Então, isso tudo a gente tem que olhar e olhar com muita responsabilidade. E eu fico feliz que tem movimentos aí bacanas fazendo advocacy, né, pelos malefícios, pela essa grande indústria de álcool aí que tanto prejudica o planeta e as pessoas. Então, Exatamente. tem sim, e eu fico muito feliz. Exatamente. E para as mulheres, né, que estão apenas começando aí a sua jornada de recuperação, que conselhos você daria para elas que se sintam mais seguras e confiantes durante esse processo? Eu diria para elas: nunca desistam de vocês. Nunca desistam de vocês. Procurem ajuda. Vocês estão muito doentes. Procurem a nossa associação. Tem uma frase que a gente usa quando a mulher chega na nossa associação, que é: deixa a gente te amar enquanto você não consegue. Então, é isso. Eu diria exatamente isso para elas, né? Deixa a gente te amar enquanto vocês não conseguem. Junte-se a nós, porque sozinha é muito difícil. Exatamente. Nesse processo todo requer aí uma rede de apoio e pessoas aí comprometidas e que já passaram muitas vezes pela situação e que estão ali contando o seu exemplo, né, de que venceram e que outras pessoas também podem vencer em cima desse vício, né, Grazi? Exatamente, exatamente. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem encontrar vocês, a Associação Alcoolismo? Tem rede social, Instagram, um telefone que você possa deixar a gente aí para quem está nos ouvindo? A gente sempre conhece alguém ou tem alguém na família que está passando por essa situação e que toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. Podem nos achar no Instagram, alcoo, com 2 Os, né? Alcoolismo _feminino, e o nosso site, que é associação, sem o tio e sem o cedilha, AF de alcoolismo feminino, af.org. Então, associação, sem cedilha e sem tio, af.org. Lá você tem como mandar mensagem para a gente. No Instagram, você pode chamar a gente no direct, que eu que estou lá, conversando com as mulheres que nos procuram. E todas serão muito bem-vindas e muito bem acolhidas. Muito bem. Grazi, foi um enorme prazer conversar com você. Te desejo muito sucesso sempre e com as pessoas que você ampara. E dizer que o nosso Entrevistas DPE está sempre à inteira disposição. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada pela oportunidade, né? Saber que a esperança está indo para as mulheres através da rádio, né? Para as mulheres de Roraima, né?
Eu fico muito emocionada de poder alcançar aí o norte do país, e eu espero que muitas mulheres estejam nos ouvindo e que busquem ajuda. Com certeza, com toda certeza. E a gente, além de estar passando aqui, nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, a nossa Rádio Defensoria aí passando, transmitindo aí todas essas informações que de grande valia para quem está nos ouvindo. Grazi, muito obrigada, tá? Foi uma honra conversar com você e nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Espero que você tenha aproveitado muito bem esse nosso bate-papo, porque sempre tem alguém ali precisando de ajuda quando se trata aí de alcoolismo. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.